O grande plano que Pablo Marçal quer implantar e seus opositores se corroem. Olá, senhoras e senhores. Pablo Marçal vem ganhando força no cenário político, com planos para o futuro do Brasil. Para continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, não custa nada e é de graça. Na busca para se eleger como prefeito de São Paulo, ele revela planos que vão iniciar uma transformação na vida dos brasileiros. Por isso, seus opositores políticos não querem que ele ganhe essa corrida eleitoral. Assista agora o que ele propõe. Candidato Pablo Marçal. Como eu disse, somos uma casa de professores. Então, a gente gostaria de saber, caso eleito, o que você pretende implementar que vise uma valorização do professor, algum tipo de aperfeiçoamento, capacitação, alguma coisa para o profissional do magistério? Acho que, em primeiro lugar, o professor, com esse tanto de professor rotativo, eu vejo que tem uma desvalorização no professorado aqui na cidade de São Paulo. A gente recompensa de forma muito baixa, o presenteísmo dos alunos não está vinculado ao resultado do professor. Eu acredito que um professor que tem o presenteísmo, não só o absenteísmo, né? Alguns programas sociais ficam nítidos que se a criança sai da escola, ou tem evasão escolar, a família perde o benefício, né? Mas o professor ele tinha que ganhar com isso. Eu tenho uma proposta de escola que é um pouco diferente da escolarização que a gente tem hoje. Eu vejo que a gente tem muitos assuntos hoje que a gente investe, ou melhor, a gente tem despesa pública com assuntos que as crianças elas não vão utilizar isso nem nos próximos anos, nem na próxima década. E a gente precisava de ensinar coisas que diminuiria violência na escola, ataque contra os professores. Eu lembro na década de 90, eu morava em periferia, eu nunca vi ninguém agredir policial. E eu vejo que hoje as pessoas, por não ter a mínima inteligência emocional, né, por não ter um ensino básico nesse assunto de como tratar o seu cérebro, os seus comportamentos, os seus hábitos, a gente vê uma sociedade que está desrespeitando a polícia. Aí você fala, mas a polícia é opressora. Mas é claro, se a polícia está pronta para apanhar, ela está pronta para matar. E quem é que é o culpado disso? É a polícia, é o governador? O culpado disso é o ensino que a gente não tem sobre comportamento. A gente tem um discurso ideológico hoje, principalmente dentro das escolas. Eu vim de escola pública, eu sei o que eu estou falando. Eu não estudei, nem precisei de ninguém me ensinar isso. Que a gente tem raiva de rico na escola. Eu que vim de uma pobreza extrema, e hoje eu estou do outro lado, na riqueza extrema, eu sei qual que é a guerra dos dois lados. Principalmente a nutrição mental dos nossos alunos é uma nutrição baseada em esquerda e direita, em socialismo, e querer implantar um sistema que não funcionou em lugar nenhum e eu acredito que não vai funcionar. Eu não sou esse cara, então eu tenho que acabar com... Não, eu quero que as pessoas aprendam a cuidar do comportamento delas. Assim como eu falei sobre um pare no trânsito ter a ver com a educação, eu acredito que todas as outras coisas também. Então, o que vocês podem esperar de mim, vocês que são professores na cidade de São Paulo? A minha profissão principal, apesar de ser investidor, empreendedor, CVO, escritor e um tanto de coisa que eu faço, e agora vou ser o prefeito de São Paulo, o próximo prefeito dessa cidade, você vai ver alguém que valoriza de verdade, porque é o único lugar, a única célula da sociedade, fora a família, que consegue nortear uma cidade para o crescimento, é dentro de uma sala de aula. E não fique esperando que eu vou caçar quem ama comunismo, quem ama capitalismo, que eu não jogo em nenhum desses dois lados. Meu lado é o progresso. Eu quero ver essa cidade progredindo, eu quero ver essas famílias saindo da miséria. Eu quero ver de verdade São Paulo, né, tendo um orçamento de quase 28 bilhões só na educação. Eu quero ver de fato essas pessoas sendo educadas para o futuro. E aqui eu quero... tem tempo para a resposta? Temos... Tem que responder as perguntas. Isso. Pelo CPP, nós temos 20 minutos para você responder todas. Tá, né? bom. Mas a gente pode dividir um pouquinho. Eu faço questão de alongar essa resposta, porque existe um conceito de escolarização, que é o que o Brasil tem, e um conceito de educação. A gente não tem educação no ensino público. Não é para ofender ninguém, mas é para a gente começar a abrir um diálogo e discutir isso. Não sou dono de verdade, mas eu quero incomodar com esse assunto. A escolarização é um método onde a gente treina pessoas para elas chegarem naquele limite. A educação é outro assunto. É dar assuntos base para essa pessoa romper até onde ela quiser. Por exemplo,
Imagina se a gente ensina as crianças desde pequeno a educação financeira. Esse é um assunto absurdo que faz com que qualquer pessoa tenha liberdade. Se você ensina o modelo de empresarização para todos os alunos, mostrando que eles podem ser geradores de emprego, que eles não precisam depender de ninguém e que eles podem contratar pessoas e ter o orgulho de poder produzir, ao invés de ficar só metendo o pau em quem produz. Imagina se a gente ensina inteligência emocional, como é que vai ser o trato desses alunos com os professores, com a sociedade civil organizada, com os seus pais, nos seus relacionamentos. Por que o Brasil, por exemplo, tem a taxa de homicídio maior do que qualquer país em guerra? Se a gente ensinar coisas básicas, e aqui vai a grande verdade sobre o que eu quero pregar nas nossas escolas. Se você for olhar para eu acho que isso aí deve estar em outra pergunta, mas para finalizar essa questão da escolarização, eu não quero falar que está errado, eu acredito que a gente pode melhorar muito. A gente pode discutir educação num nível completamente diferente para a gente ensinar esse povo nosso, desde pequeno, a prosperar e mostrar que tem oportunidades para todo mundo. Só para ter uma ideia, a gente vai ter uma média de uns 4 minutos, tá? Tá bom. Por pergunta. A gente queria entender, dentro do seu plano de governo, caso você seja eleito, a questão de estrutura, né, de escola, porque a gente entende que o professor e o aluno, para aprender bem, tal, tem que ter um mínimo de estrutura. Como que fica isso no seu plano? No plano, acho que uma das coisas mais fortes é transformar a nossa escola municipal numa escola olímpica. E eu vou explicar por quê. Eu sei que entra ano, sai ano. A gente tem o PNE, né, que é o Programa Nacional de Educação, que inclusive está sendo discutido agora para os próximos 10 anos. Mas se a gente não olhar para o investimento, para trazer as escolas para o futuro, e eu explico por quê. Você vai olhar para a evolução dos carros. Daqui a uns dias, carros não terão mais rodas e vão estar voando. Os computadores, né, a revolução dos transistores. Você vai pegar na década de 90, o computador tinha uma memória de 16 megabytes. Hoje está em tera. Todas as coisas na evolução estão transicionando muito rápido. Agora, o nosso modelo educacional continua com aquela lousa, continua com aquela carteira em série, o mesmo formato de ensino, que eu acredito que o professor, ele também precisa de estímulo, né? Ele precisa de situações novas, de disrupção no ensino, senão nem ele tem vontade de fazer isso. Antigamente, quando as crianças respeitavam os professores, era um sonho do aluno ser professor. Hoje é meio que o professor vira professor por necessidade, não por sonho. Eu lembro de professores, e eu gostava tanto, tinha um professor chamava Marcílio, de Química, na rede pública. E ele ensinava de um jeito assustador, que dava para entender tudo. Eu sonhava em ser um professor de Química por causa dele. Só que o sofrimento de gente que não sonha ser professor, porque eu entendo, porque o Estado não tem garantido isso, faz com que os nossos alunos hoje não queiram ser professores. E aí muitas vezes alguém acaba sendo professor por necessidade. Então, assim como na pergunta 1, esperem o rendimento desses alunos, o presenteísmo desses alunos, né? Porque absenteísmo e presenteísmo são duas coisas diferentes. O absenteísmo é ele não faltar, e o presenteísmo é ele estar presente e produzir, dando resultado. E aí que está a questão de estrutura. Como eu quero transformar, isso vai levar algumas décadas, tá? Não é um negócio que vai acontecer em 1460 dias de governo. O governador está militando em relação às escolas cívico-militares na esfera estadual. Eu quero chamar a atenção de todos os professores para vocês nunca mais esquecerem as pessoas que vocês colocam, né, nos cargos públicos. Cada pessoa milita de acordo com o seu caráter. Você pega o presidente da República, isso não é um ataque, mas é uma linha de pensamento. Ele não é alguém letrado, estudado. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele fez 1 ou 2 faculdades federais em 8 anos. O Luiz, ele em 2 governos, ele deve ter construído, salvo engano, 18. E o estilo dele sempre foi militância, né? Não de militar. E sempre foi bem militante, e o ensino federal virou isso, uma grande militância. O ensino estadual, quem está governando é um militar, que é o Tarcísio. O que ele quer? Desenvolver o caráter dele na escola. E, de novo, eu sendo prefeito dessa cidade, eu vou imprimir meu caráter na escola, do jeito que eles estão fazendo. E todo governo fez isso, talvez vocês não perceberam. Eu vou imprimir um caráter de esportista. Eu sou triatleta, eu já fiz Ironman, Ultraman, uma ultra distância de 452 quilômetros. Eu fico pensando, visitando cada favela de São Paulo, eu salvo engano,
né? Eu não vi números de outro, mas eu estou intensificado, eu acredito que eu sou pré-candidato entre os 10 que mais está indo em favela nessa campanha, na pré-campanha principalmente. Eu posso assegurar para vocês, as crianças estão desocupadas e tem muita gente que poderia estar ocupada através do ensino, mudando de vida, mas estão desocupados. E aqui eu quero fazer um apelo. Se vocês me deram a oportunidade de ser o próximo prefeito, nós vamos investir esses bilhões que a gente tem na educação anual para fazer a nossa escola dar uma identidade esportiva para cada aluno desde pequeno. Não estou falando escola olímpica por causa de Olimpíada, não, é por causa da modalidade olímpica. Que você imagina a gente ocupando milhões de pessoas a partir de São Paulo com esporte, ou como isso pode mudar. As pessoas vivem me perguntando, como é que você vai tirar o povo da Cracolândia? Eu posso ir com qualquer pessoa que me pergunta lá, você não acha um esportista na rua? O esportista, ele come melhor, ele é competitivo, ele é de alto rendimento, ele não briga, porque as pessoas no esporte aprendem a lutar, não a brigar. E eu acredito que a coisa que mais faz a gente ter economia na história da educação, que a gente vai revolucionar a educação nesse país, é através do esporte. Um esportista, ele gasta menos dinheiro na saúde, ele não vai para a criminalidade, ele não vai lá para a rua. Se a gente, de fato, imprimir esse caráter de esporte em cada uma das crianças, de acordo com a sua vocação, são 64 esportes, para vocês terem uma ideia. Eu tenho ido nas favelas e falado para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? A resposta é quase generalizada, jogador de futebol. Aí eu tenho falado, é mais fácil você virar médico que jogar futebol, não tem vaga para todo mundo. Só que aí a gente não tem hoje esses centros olímpicos, principalmente, a gente pode fazer isso nas comunidades, nas escolas, e é bem sabido que as escolas não têm estrutura para isso, então a gente tem que achar terrenos, a Prefeitura de São Paulo tem 41 imóveis, 41 mil. Para você ter noção da dimensão de tantos imóveis, isso é completamente desnecessário. São bilhões em imóveis parados, tipo 30 bilhões de reais parados em imóveis. A gente pode fazer permuta desses imóveis e achar áreas bem próximas às escolas que a gente já tem hoje para desenvolver esses centros. Levar isso para a comunidade, onde tem quase 3,5 milhões de pessoas, e para as proximidades dessas escolas. De novo, vou parecer um chatinho, mas nos Estados Unidos tem um negócio muito forte. As escolas têm os centros olímpicos, o centro, além de funcionar para a escola, no período das aulas, fica aberto para a população usar a hora que quiser. Então você imagina a cidade de São Paulo saindo na frente disso. Não é para a gente ter orgulho e ficar em quadro de medalha na frente de ninguém, não. Toda nação que de fato cresceu para ser uma grande nação, investiu no esporte. E eu finalizo falando o seguinte, não é só a estrutura para o professor, é para o sistema inteiro de ensino. Eu sei que vocês estão atrás de uma resposta só para os professores, eu poderia ficar respondendo só para vocês, mas se o sistema inteiro não funcionar, eu posso querer agradar vocês de qualquer forma e isso não vai mudar nada. Nós precisamos de ter uma palavra chamada disrupção no ensino. Eu sei que tentaram colocar uns tablets aí, mas não tem acesso à internet. A gente começou a querer ensaiar o futuro no ensino, mas está um pouquinho longe da realidade ainda.